Como é que você resolveu o último problemão que você teve na sua vida? Olá, para você que vê esse vídeo. Eu me chamo Ney, trabalho com planejamento financeiro e uso esse YouTube aqui a partir de agora, né, porque eu não fazia isso antes, para falar sobre alguns assuntos que passam pela minha mente e que eu estou a fim de falar mesmo, de trabalhar a minha oratória desenvolvendo ele, de tentar trazer alguma reflexão ou, sei lá, algum micro entretenimento. E o assunto que eu queria falar hoje é criatividade, que tem ligação com essa pergunta que eu fiz. Porque se você lembrar dessa última resolução que você teve, você vai ver que, de certa forma, você precisou da sua criatividade. Seja pedindo ajuda para uma pessoa, seja contratando algum profissional, ou, em última instância, mudando a forma com que você enxerga esse problema. É isso? Mudando a forma que você enxerga esse problema. Sim, é isso. Porque quando a gente tem um padrão mental muito rígido, é impossível que a criatividade apareça e a gente consiga resolver o problema que a gente quer. Pensando muito também sobre como eu consumo muito conteúdo na internet, eu acredito que esse foi o principal motivador, com outras coisas que eu já vou citar, mas o principal motivador desse vídeo é: eu consumo muita coisa na internet. Como é que eu faço para liberar um pouco dessa informação de alguma forma? E como eu consumo muita coisa na internet, a única forma que eu pensei de liberar muita coisa da minha cabeça, né, com esses conteúdos, é criando conteúdo para a internet. Porque eu vivo nessa bolha. Mas com sorte eu vou arrumar outras coisas para para usar esse conteúdo. Às vezes a gente consegue usar no trabalho, acho raro, mas talvez a gente consiga usar no trabalho, ajudar para usar para ajudar alguém. Então, esse incômodo de estar consumindo conteúdo feito doido na internet me fez começar a criar esse tipo de vídeo aqui que você vai ver, está vendo, tentando trabalhar alguma ideia e algumas percepções e juntando, né, com sorte, é, esse emaranhado de consumo. Então, se em 3 minutos de vídeo você está aqui e não tem o menor interesse de continuar, o que eu ia falar é: tenta criar alguma coisa com as coisas que a gente anda consumindo. É como se a gente fosse uma caixa d'água, né? Nossa mente fosse uma caixa d'água e tivesse, e cada conteúdo que a gente vê fosse alguns mililitros de água enchendo a caixa d'água. Porém, essa caixa d'água não pode transbordar. Vamos supor que transbordar a caixa d'água é como se você tivesse um problema mental. Melhor, problema de saúde mental, né? Problema mental é outra coisa. Peço desculpa aqui pelo o jeito que eu fraseei isso. Problema de saúde mental, talvez uma ansiedade por estar consumindo muita coisa, uma comparação excessiva. Então, pensa que a mente é essa caixa d'água e a gente vai precisar liberar um pouquinho de água, né? Pra casa funcionar, ou pra gente funcionar, né? Porque nosso corpo ali seria a casa pra caixa d'água. Será que tá fazendo sentido essa comparação? Acho que tá, talvez. E o ponto é, agora deu 5 minutos de vídeo.
Eu acho que a gente vai sentir um pouquinho melhor, a gente vai sentir um maior controle da vida em nossas mãos se a gente começar a criar de alguma forma. E aí, criar, a palavra é muito ampla, né? Mas é bom que seja ampla, porque você pode criar de muita forma. Pode criar uma aula, pode criar um trabalho voluntário, pode criar um filme, um desenho, uma música, um conteúdo, para quem não tem muito talento. Então é essa mensagem que eu deixo aqui sobre criatividade, mas o vídeo não acaba por aqui, porque eu quero falar que quais consumos que me levaram a criar esse vídeo, né? Sobre a criatividade. E o primeiro é sobre o filme Obsession. Filme de terror. Lançado recentemente aí, né? Acho que já saiu do cinema, talvez. Ou talvez não. Mas o filme Obsession me fez pensar muito sobre criatividade, porque um filme é uma criação e o diretor, barra escritor do filme, barra editor do filme, que é o... Como é o nome dele? Curry Baker, alguma coisa. Ele é um youtuber de criação e ele sempre fez filmes Bs, né, que chamam. Não sei se é filme B a classificação, mas ele fez filmes menores ali, sem grandes orçamentos. Inclusive, Obsession também não tem um grande orçamento, mas ele fazia filmes ali pro YouTube dele com orçamentos ainda mais baixos. E eu vi uma entrevista dele, né, porque naturalmente Obsession ficou super famosa, né? O filme ficou famoso, né? E eu vi uma entrevista dele falando para as pessoas que querem criar filmes e agora tem ele para se inspirar, né? Que saiu do YouTube para tela de cinema mundial. Ele falando sobre como é importante criar as coisas ruins, né? Ele fala: se tiver uma ideia meio ruim, uma ideia mequetrefe, né? Cria mesmo assim. Cria essa ideia mesmo assim, não tem problema. Vai criando. Você vai aprendendo e vai desenvolvendo as coisas. E isso aqui, provavelmente 1 zilhão de psicólogos e de filósofos já falaram sobre isso, né? Que talvez expectativa muito alta, perfeição, a busca pela perfeição só vai te travar ao invés de fazer com que você crie algo para o mundo. Mas eu acho que me pegou bem essa questão do Curry Baker, porque acho que ele tem uma idade similar à minha, né? 27, 26 anos, eu tenho 28. E também porque eu gosto muito da sétima arte e eu gostei muito do filme. Pra quem não assistiu o filme, ele é um filme de terror pensado de uma maneira muito diferente. Primeiro porque filme de terror hoje em dia é muito franquia, né? Atividade Paranormal, Invocação do Mal. Eu tava quase travando pra lembrar de franquias de filme. Que mais que tem? Pânico. Enfim, a indústria ali do terror, né? Ela se sustenta muito por essas franquias. Inclusive, Pearl, ultimamente, né? Pearl, X e Maxine. E ali eles têm uma premissa já batida e tudo mais. E o legal de Obsession é que a premissa ela é muito diferente. Apesar de não parecer. Porque a princípio é uma história sobre a frustração de não poder comunicar o seu interesse romântico, amoroso para uma pessoa.
E é legal como ele extrapola isso. Então, no terror, a gente vai ter alguma figura demoníaca, diabólica, fantasmagórica. Sempre vai ter, né? Tem algumas exceções, obviamente. Midsommar, por exemplo, que fala mais sobre a mente humana, a psicologia humana, certo? E o demônio, entre aspas, desse filme é personificado, né? Fala personalizado, mas é personificado na figura de uma namorada ciumenta. E eu achei isso genial. Porque serviu tanto para criar uma forma de comunicação para as gerações mais novas, né? Que hoje em dia, nas redes sociais, existem muito esses conteúdos onde você tenta explicar como funciona o gênero oposto e como você pode lidar com ele. Você, homem, lidando com mulher, você, mulher, lidando com homem. Então eu acho que é um assunto que conversa muito com essa geração agora, né? Então usar a figura de uma namorada ciumenta como o demônio do filme, pra mim é uma coisa muito genial, um acerto muito legal. E ali é claro que ele tem várias fontes de referência. Eu acho que a própria Pearl que eu comentei aqui serviu como inspiração para a atuação da Indy, né? Indy Navahet, que inclusive aí vai bombar, né? Com certeza a partir de agora. Então é isso. A primeira coisa que me veio pra criar esse vídeo sobre criação é isso, essa questão de observação do que está acontecendo hoje e essa sequência de fracassos, entre aspas, né? Para criar alguma coisa que as pessoas gostem. Acho que nunca é o objetivo do diretor, talvez. Ele quer comunicar alguma coisa, mas... Bom, enfim. Talvez a tenha agora, por conta de estúdios e tudo mais, tem que gerar lucro, né? Mas eu achei muito criativa a ideia. E um ponto também que eu não citei é aproveitar que a criação do demônio, que é a namorada ciumenta, foi feita por um homem inseguro. Que é uma figura não tão explorada nas críticas, né? Para você criar debates, você tem que criticar alguma coisa, né? Algum grupo, alguma situação, uma pessoa. E para viralizar do jeito que o filme viralizou, precisa ter uma crítica muito forte ali por trás. E ao contrário de eu ter falado sobre a namorada ciumenta, a crítica tá longe de ser a própria namorada ciumenta, mas sim o homem inseguro que criou, que acabou com a vida de uma pessoa, né? Aqui tô dando um pouco spoiler do filme, não com muito contexto, mas um pouco de spoiler. Mas eu não sei se eu vou, eu não vou editar esse vídeo, então é, eu espero que quem assista ele já tenha assistido o filme, né? Não vou falar mais pra não me complicar. Mas basicamente é isso, cara. Eu achei muito interessante essa ideia de personalizar, personificar. Nossa, tô trocando, né, as palavras. Personificar a figura da namorada ciumenta como um demônio do filme. E o criador dessa namorada ciumenta é o homem inseguro que não sabe comunicar seu interesse para uma outra pessoa. E é legal porque isso na vida real tem uma consequência e no filme ele extrapola com a parada do desejo, da menina perder a vida dela temporariamente com isso. E eu tô falando do filme de novo, apesar de ter falado há um minuto que eu não ia falar. Então eu achei muito interessante. Esse foi o primeiro motor, vamos dizer assim, do de inspiração para esse filme, né, sobre a criatividade.
O segundo motor tem a ver com rap ou funk feminino. Mas eu vou personificar uma pessoa aqui, que é a pessoa que eu tenho escutado mais. Inclusive eu vi uma entrevista dela, que é a Nanda Tsunami. O que acontece? Gosto muito de música, não entendo assim profundamente do cenário de rap nem de funk, mas eu entendo que era um ambiente majoritariamente masculino, né? Criadoras, mulheres, cantoras, produtoras, eram exceção, né? Homens eram mais a figura padrão dentro da indústria rap barra funk, a indústria de música em geral também, mas vamos ficar no rap barra funk aqui. E o ponto que eu quero trazer com a Nana Tsunami é a percepção de uma tendência e como subverter essa tendência. Uma coisa que exige criatividade. Faz parte, principalmente do funk, falar sobre o corpo feminino, sobre a maneira da mulher dançar, da mulher gostar de um cara, de uma maneira que um comportamento masculino agrade uma mulher. E dentro daquele universo da música, isso é uma verdade absoluta pro cantor ou pro cenário da música. E agora, cara, recentemente, as mulheres falaram: mas espera aí, eu também sei fazer isso. Até melhor. Por que a gente tem que ficar escutando os caras falando do nosso corpo, do jeito de como a gente é interesseira, de como a gente gosta de moto e de rebolar? A gente não pode criticar os comportamentos masculinos dentro desse estilo musical. E eu acho isso genial também. Tanto é que a cena do funk, aqui eu tô especificando o funk, tende a se sustentar muito por conta dessas mulheres, né? E aí eu personifiquei na Nana Tsunami, mas eu sei que tem várias, né? Julia Costa, Ebony, Bia Soul. Então percebe que existia um status quo na indústria e essas mulheres falaram assim: a gente pode fazer a mesma coisa com você. E tem público pra isso, né? Porque as mulheres não ouviam o funk e não tinha aquela aquela ligação, aquela ligação com o que estava sendo falado. Porque em algum grau o homem tem a ligação com aquilo que o funk prega, né? Ah, eu vou chegar de moto, a mulherada vai curtir e vai rebolar pra mim, né? Que é esse cenário criado na cabeça. Pode até acontecer, mas é um cenário criado que coloca o homem como um protagonista da história. E essa observação e subversão feita pelas rappers barra funkeiras femininas, né? Foi muito interessante de ver. E é muito interessante como elas são conscientes disso. Acho que o homem ele fez meio que essas músicas porque ele achava legal mesmo. Ah, vou cantar aqui sobre isso porque eu acho interessante, eu acho que as pessoas vão se interessar por isso. As, as mulheres que criam isso também acham legal. Mas elas têm esse viés político, né? Esse viés crítico um pouquinho mais ácido por trás. Falando sobre documento do homem, né? Falando sobre coisas que deixam os homens inseguros. E eu acho isso genial também, como eu já tinha falado.
Então, Obsession. A falha, né? Você precisa falhar um monte de vezes, criar uns filmes meio torto pra sair um filme bom. Tem que se acostumar com isso. Nanda Tsunami, ou rappers e funkeiras femininas, nos ensina que a gente precisa saber identificar e subverter uma tendência. Que isso vai trazer um impacto no mundo. Isso é legal. Eu acho muito legal isso. E por fim, a última persona que eu vou trazer para essa conversa sobre criatividade é o Hayao Miyazaki. Já assistiu os filmes do Estúdio Ghibli? Pelo amor de Deus, hein? Assista. Eu não assisti todos ainda, então é pra mim também esse apontar de dedos. Hayao Miyazaki é um animador, diretor, cineasta japonês, criador do Estúdio Ghibli, muito famoso ali por Viagem de Chihiro, Castelo Animado, Porco Rosso, Vidas ao Vento, Princesa Mononoke e entre vários outros filmes. E o último filme que ele fez é um filme chamado O Menino e a Garça, que basicamente conta a história dele, ele é um menino, e do melhor amigo dele, acho que é co-criador, posso estar falando besteira agora, mas é co-criador ali do Estúdio Ghibli, que é a Garça, né? O Menino e a Garça. Ele e o amigo dele. É um paralelo da vida dele, o filme. E eu assisti, tem no Netflix, inclusive, esse documentário dele. Assisti o making of, né, desse filme. E eu achei muito inspirador. Você vê a criação, o nível de detalhamento, de pensamento, de coesão. O que eu quero criar com essa história? O que eu quero mostrar pro mundo? E o que mais me pegou no documentário é que pra criar, o Miyazaki ele sofre. Sofre muito mesmo. Sofre na pele, assim, porque ele tem travas, né? Ele não sabe como resolver uma cena, por exemplo, em vários momentos. Desenhar a cena, né? Aliás, que habilidade, né? Conseguir desenhar num papel ali, frame a frame. Ele perde entes queridos durante a produção do filme, que é uma consequência de ser velho, né? Todo mundo vai passar por isso. Se a gente tiver sorte de envelhecer, perder muita gente que a gente ama. E eu gostava de como o documentário trazia esse sofrimento. E tem uma frase icônica que eu acho, que ele fala que precisa, muitas vezes no filme ele fala que precisa abrir a tampa da cabeça. Se ele não abrir a tampa da cabeça, ele não vai conseguir resolver aquele problema e, consequentemente, seguir com o filme. Que tem prazo, tem gente pressionando, tem bloqueio criativo. E o que eu acho curioso é a criação da rotina que ele tem. Se você for ver o documentário, ele tem uma rotina extremamente banal, assim. Não tem nada demais para um criador de filmes premiados do Oscar. Ele toma um café, come um lamen, toma um chá de tarde, trabalha, volta para casa, vai pro estúdio. E eu acho que esse é um ponto importante da criatividade também, né? Ela não é essa coisa que vem como um raio divino na nossa cabeça. Apesar de poder acontecer, né? Esse momento eureka, ela faz parte de um processo de trabalho, de sofrimento,
e de uma persistência maleável. Porque a gente precisa ter uma rotina, mas a gente precisa enquadrar os problemas que a gente tem naquela rotina de uma maneira diferente sempre. E era isso que acontecia no documentário. Sempre estava querendo buscar uma solução diferente para os problemas que ele tinha. Então tem uma cena de um pão que precisa ser cortado, passar uma geleia, uma manteiga de amendoim. Tem essa cena no filme, do pão sendo cortado e passando a mulher passando a geleia. E ele fica lá. Ele cria um desenho e ele fala, não é assim que o pão é cortado. Quando ela bota a mão, precisa ter esse efeito da pressão no pão. E ele encara os problemas que acontecem todo dia. Todo dia ele tem um problema diferente, não só esse do pão. Com um enquadramento maleável. Então não vou encarar sempre o problema da mesma forma. Para resolver ele, eu preciso pensar de outro jeito. Mas é necessária a rotina também. Então, de novo, né? Obsession, Curry Baker. Cria coisa ruim, sem esperar muito em cima daquilo. Eventualmente, alguma coisa boa vai sair. E se não sair, você se aprimorou, né? Teve umas experiências que vão ser usadas para algum momento da vida. Pelo menos é isso que eu penso, né? Por isso que, que eu tô criando esse vídeo. Nada de tsunami. Curry Baker, nada de tsunami. Nossa, isso aqui ficou feio, né? Parece que eu vou votar em um certo político aí. Nada de tsunami nos ensina sobre a observação do status quo, de como a gente pode subverter isso com a nossa criação. E Hayao Miyazaki nos ensina sobre rotina e sobre olhar para o problema de uma maneira diferente. Caramba, né? Que figuras tão diferentes, mas que contribuem para esse problema da criatividade, que é um problema que eu, você, todos nós precisamos resolver. Beleza? Um abraço. Espero que tenha feito sentido aí para os meus 2 seguidores.